vamos fechando os nossos olhos, vamos nos conectando com a espiritualidade, os mentores deste trabalho, agradecendo ao Cláudio pela presença, que eles possam envolvê-lo, que ele possa trazer para nós tudo que ele preparou com tanto amor e carinho, que nós todos aqui envolvidos, né, possamos estar prontos, abertos para entender, para refletir sobre suas palavras e que nós tenhamos uma manhã cheia de conhecimento, de vontade de colocar em prática os aprendizados. Assim, agradecemos pelo dia de hoje e pedimos, através da prece, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Dai-nos, Pai, uma ótima reunião. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Sandra. Muito bem, então agora nós vamos... primeiro eu queria perguntar, quem está aqui hoje pela primeira vez, né? Quiser dar um oi para a gente, dizer o seu nome, a Casa Espírita. Acho que não tem ninguém pela primeira vez. Ou tem muitos tímidos, né? Então tá bom. Vamos então fazer aqui a apresentação do projeto para as pessoas que... E também falar um pouquinho das novidades que nós temos, tá? Deixa eu botar aqui o slide e eu vou ser bem breve nisso. Bom, Projeto Centro Espírita, refletindo sobre a própria Casa Espírita, né? Então, um projeto que iniciou em 2020, junto lá com o tema da pandemia, que agora já está aí pelos seus 3 anos, né, de terceiro ano de trabalho, e que, na verdade, indo para o quarto, e que com o objetivo de reunir os trabalhadores das casas, os dirigentes de casas espíritas, e fazer reflexões sobre as atividades que são executadas no Centro Espírita, sobre temáticas que interessam ao trabalhador espírita. Então, esse é o objetivo. É interessante porque é um fórum diferente, né? Normalmente a gente chega na casa espírita e estuda os temas, né? Paciência, evangelho, caridade, etc., os temas doutrinários. E é um momento, é uma oportunidade, é um espaço para se conversar sobre a própria casa. Esse ano, de 2023, nós vamos trabalhar em 5 áreas, né, de ação, 5 eixos temáticos, vamos dizer assim. Na semana 1, toda a primeira semana do mês, nós teremos ou educação espírita ou caridade no Centro Espírita. Então, eu vou, em poucas palavras, tentar traduzir qual a importância de se trabalhar essas temáticas, né? Por exemplo, educação espírita no Centro Espírita, qual é a importância dela para que a atividade do Centro Espírita progrida, floresça. Um exemplo que a gente sempre traz, né, é que como o Espiritismo ele depende totalmente, né, do conhecimento do que está na codificação. Sem o estudo da doutrina espírita, nós não temos casa espírita. Mas não é só isso, né? Qual é a melhor maneira de fazer a educação espírita na casa espírita? Então, você vai pegar a experiência, eu vou trazer uma experiência aqui ao acaso, né? Por exemplo, eu acompanho o Bezerra de Menezes, que o Cláudio lá participa e dirige, e nós percebemos, por exemplo, que as casas espíritas, que têm grupos de estudo bem disciplinados e que fazem um estudo reflexivo da doutrina, trazendo a doutrina para si, elas conseguem ter mais trabalhadores. Por exemplo, o Bezerra de Menezes é uma casa que tem essas atividades assim. Mas tem outros, como o GEDEM e outras casas que a gente conhece. O que a gente está querendo dizer é que uma reflexão sobre a maneira como a gente conduz e aborda a educação espírita na casa espírita tem impacto
no próprio desenvolvimento da casa. Então, uma vez por mês, nós vamos alternar aqui entre educação espírita e caridade no centro espírita. Eu não vou desdobrar cada um desses pilares em detalhes, como eu fiz com o primeiro, por causa do tempo, mas eu posso confirmar com vocês que cada um desses pilares tem um papel fundamental na casa espírita. Como a gente faz a caridade no centro espírita, a maneira, o entendimento do que é caridade e como executá-la. Também o próprio centro espírita, as suas atividades, o seu papel, a sua função. O dirigente, os trabalhadores precisam entender e compreender esse papel. Então, juntos aqui, nós vamos discutir isso, né? Não vai ser um professor ensinando, vai ser sempre companheiros trazendo as suas experiências. No caso, nós temos também o tema da liderança e equipe espírita, a maneira como a gente dirige, como a gente conduz grupos e etc., também é muito importante para o desenvolvimento da casa. E, por fim, um tema que foi muito solicitado ano passado, e as casas estão realmente precisando desse tema por causa das dificuldades que a sociedade vive hoje, que é saúde mental e espiritismo, e, inclusive, é o tema de hoje, né? Então, a gente vai ver hoje, na prática, como abordar esses temas e discutir entre nós, e é importante. Então, essa é a ideia do projeto. Nós temos esses pilares, e ao longo de cada reunião a gente aborda um deles com um tema específico, né? Então, hoje a gente trouxe o nosso querido Cláudio, que tem aí uma dupla, pelo menos que eu possa falar aqui, né, para o dia de hoje. Ele deve ter mais funções e ações, mas ele, ao mesmo tempo que ele dirige uma casa espírita, ele é psiquiátrico. Então, o tema saúde mental e espiritismo, ele estará entregue assim, em muito boas mãos. Nós queremos apresentar o Cláudio como, não só como trabalhador, né? Ele já era, acho que, dirigente de casa espírita quando eu nasci, né? Então, a gente aqui deve muito respeito. Tá me chamando de velho, né? Não, não, não. Bom. A gente está... E olha como ele tem energia. Se vocês encontrarem com ele pessoalmente, vocês vão ver que ele está sempre ativo, está sempre em movimentação. Nós ficamos muito felizes. Além de tudo, é uma pessoa muito querida. E como a gente conversou na semana anterior, né, sobre a importância de nós sermos amigos e irmãos, o Cláudio, por exemplo, é uma pessoa que me acolheu como amigo dentro aqui do Movimento Espírita, e nós, de vez em quando, eu posso ir lá, não fazer estudo, não participar, mas eu vou lá tomar um café, vez por outra, né, Cláudio? Acho que a gente toma bastante café. Diz ele que quem manda pagar o café é o doutor Bezerra de Menezes, né? Mas a gente tem uma relação de amizade, de carinho, em momentos de muita dor que eu vivi, o Cláudio me acolheu, e isso é uma demonstração de que ele realmente vive dentro, né, dos postulados da doutrina. Então, a gente apresenta aqui uma pessoa que a gente tem um carinho, uma gratidão muito grande, e temos certeza que vai enriquecer muito a nossa manhã, e vocês vão gostar muito do que a gente vai poder oportunizar aqui. Cláudio, a palavra está com você. Por favor, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes que você está conosco. Muito obrigado, Valteno. Ouvir você falar com essa elegância que você se manifesta e esse conhecimento de causa, isso por si já é um tratamento, viu? Portanto, se alguém estava assim com problema de saúde mental, já deve ter reduzido bastante. Esse tema que você nos propõe, ele é um tema, assim, muito amplo, né? Assim, tem muitas vertentes, e até onde eu consigo tirar conclusões por mim, eu acredito que o meio espírita tem as melhores condições para ser um suporte, uma plataforma para ajudar a questão da saúde mental e, obviamente, da contrapartida que é o transtorno mental, né? Quando nós fazemos uma simples verificação da época que nós estamos, chamada da época de transição, né, que está tudo relatado direitinho lá no Apocalipse de João, né, nós percebemos, nós sabemos que estamos administrando uma época de desgaste mental, de reflexo da nossa crise espiritual,
Isto tem se acelerado, é só olhar o mundo à nossa volta. Quando falo o mundo, não precisa ser lá do outro lado do planeta, não, é dentro da nossa estrutura, do nosso trabalho, da nossa casa, dentro do nosso lar, frequentemente, né? Nós vemos assim que prevalece uma das falas contidas ali no Apocalipse, que nesta época haveria muita confusão, né? E está lá, né, os justos justifiquem-se ainda, os corruptos corrompam-se ainda, né? Dando uma clara percepção de que realmente existem, as rédeas estão bastante soltas, né? De forma que cada um precisa, 2 anos depois do Cristo, né, mostrar para que veio, né? O que conseguiu melhorar em sua condição vibratória, sua condição espiritual, 2000 anos depois, né? Sem contar já os que antecederam Jesus, né? Quando eu falo, nós temos Jesus como referência, porque somos essencialmente cristãos, né? Mas anteriormente ao Cristo já tínhamos lá toda a bagagem informativa, né? Para que nós pudéssemos harmonizar o nosso padrão vibratório, né? Veja que Juvenal, 570 anos antes de Jesus, ele já nos ensinava que saúde é, na essência, harmonia de vibrações, né? Quer dizer, tem o componente físico, né, o componente neuroquímico do cérebro, tem tudo aquilo que envolve a parte essencialmente mecânica da encarnação, né? Mas ele diz que é essencialmente a harmonia das vibrações. Então, onde pudermos construir ou buscar esta chamada harmonia de vibrações, olha meu privilégio, gente, conversando com vocês, se ainda a Kelly, minha mulher, traz um café quentinho para mim, dar uma bicada nele de vez em quando. Obrigado, bem. Então, veja, tudo tudo e todos, em todo lugar em que nós pudermos ter a atitude de ajudar a minimamente estabilizar o padrão vibratório é consequência do quê? Né? Das atitudes mentais, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu irradio. Então, tudo aquilo que puder contribuir para que nós serenemos as nossas emoções, que nós organizamos, minimamente que seja, as nossas atitudes, a nossa vida, tendo como lastro, não precisa ser o evangelho inteiro, né? Porque Jesus foi tão misericordioso conosco, que ele ainda nos deu uma regrinha, né? Lembra o pessoal mais antigo, o Valteiro não lembra, né? Porque ele é muito jovem, que tinha um negócio chamado madureza, né? Hoje também conhecido como intensivo, mudou o nome, é mais elegante, mas o objetivo é o mesmo, né? Então, ele nos deu ali um resumo que são as bem-aventuranças, né? Então, onde houver o exercício, o estudo e, especialmente, a vivência, ou o estímulo à vivência das bem-aventuranças, gente, vai se construindo uma serenidade, uma organização vibratória, e a decorrência disto é a estabilidade neuroquímica de todo o corpo. Então, ponto de partida, né? A frase de Juvenal, né? Que saúde é essencialmente a nossa possibilidade de nós termos, a começar nós, que somos partícipes das casas, né? E as casas terem as suas atividades, a sua política, para tentar levar, ao menos, essa harmonia para as pessoas que puder abranger, né? E veja, né, por mais que nós estudemos lá que a partir de um certo patamar vibratório, né, a criatura passa a ter a oportunidade de estar vivendo nas colônias espirituais, com todos aqueles encantos, né, que nós vemos lá na literatura do André Luiz e outros. Viver é muito bom, né? Viver é muito bom. Eu estava acho que foi no ano passado, lendo o Estadão, né, que eu leio toda manhã,
Eu vi uma notícia ali, gente, que eu fiquei encantado, né, de uma criatura no Cazaquistão que foi identificado como o homem mais velho do mundo. E estava, no ano passado, com 136 anos. 136 anos, né? Detalhe, cuidando de uma horta. Cuidando de uma horta, né? E quantos de nós achamos que lá com 50 anos já queremos aposentar, já queremos parar, não é verdade? Então, me parece que, ao contrário, né, quanto mais nós nos dedicamos a atividades úteis, né, até entendo que uma horta deve ter utilidade, né? Quando nós mantemos uma forma de produtividade pessoal, laboral, familiar, né? Se eu não consigo mais correr 5 quilômetros, né, e pelo menos eu ajude a varrer a casa, né, isso já é uma manifestação do meu desejo de manter a máquina funcionando, né. E outro, mas aqui em São Paulo, né, esse é bem mais recente, vocês devem ter visto até talvez na televisão. Um homem com 107 anos, diagnosticado com saúde perfeita, e na academia, ele foi entrevistado numa academia, puxando os ferros, né? Eu vi essa reportagem, eu morri de inveja, né? Porque eu e a Kelly, nós vamos à academia, mas se tiver chovido, não. Se tiver qualquer outra justificativa, não. Tá? Então, bom, cada um com as suas limitações e dificuldades. E, por isso, gente, o esforço que cada um de nós nas casas podemos dedicar para trabalhar esses planos, né? Mas principalmente essa questão que eu preciso construir a chamada harmonia de vibrações para que eu possa ter a harmonia em todo o sistema físico, né? Porque ele será decorrente do que eu trago no sentimento, né? E, portanto, gente, hoje já tem muito estudo, tem muita documentação a respeito de que o exercício da fé, exercício, tá? Significa aquilo que Jesus resume quando traz lá, vigiar e orar, né? Tanto que a primeira é vigiar, quer dizer, viajar-se, educar-se, né? Buscar entendimento e orar, né? A seguir, ou até de forma concomitante, né? Eu estava lendo aí um estudo feito pelo Dante Pazzanese, que é um hospital que dispensa apresentação, e eles conciliaram, eles usaram como referência 295 trabalhos feitos em hospitais do mundo, e a conclusão que se chega desses trabalhos de origem sólida, né, portanto confiável, é de que pessoas que têm um exercício de fé, e nesse estudo não importa a religião, há casos até que sem um exercício de religiosidade a criatura consegue alcançar esse patamar pelo seu próprio empenho, pela sua própria chamada reforma íntima, que é o foco dos trabalhos de cada casa, no nosso ver, né? Quem tinha um exercício de fé, gente, o índice de mortalidade era, em função do estudo, e continua sendo, obviamente, 30% menor dos que não têm esse exercício. 30%, gente, é um terço, né? E dentro desse estudo de 295 entidades respeitáveis, né? Mesmo quando esses cuidados, essa atenção se dava à distância, né? O que vem sempre ratificar o poder da oração e da fé, né? O poder daquela caixinha de vibrações que você tem lá na casa, das vibrações que se fazem à distância, etc., né? Portanto, nós, nas casas, temos, acredito que, o dever de estimularmos nas pessoas, começar por nós próprios, né? E tentar multiplicar isso para os assistidos e os tarefeiros, que são muito importantes nesse conjunto,
a elaborar as atividades, os programas de educação espiritual, não é? Porque quando você lá lê no Evangelho que Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, ponto. O Altino estava dizendo do falar pouco, né? Quanto mais sabe a criatura, mais frases curtas ela produz, né? E Jesus é o melhor exemplo que temos disso, né? Veja, né, que ele diz assim, não se turbe o coração, para dizer, olha, fora de você, há a administração de todo o contingente de desafios da existência, né? E cada um sabe quais são. E tem pessoas que têm múltiplos desafios no dia a dia, né? É questão financeira, é o trânsito, é a questão política do país e do mundo, são as ocorrências, são as catástrofes que têm acontecido e têm se sucedido com uma frequência cada vez maior, né? Já previsto lá no Apocalipse, né? Então, nós temos vivido, assim, uma época crescente de desafios de toda a ordem, que leva ao surgimento e à ação das doenças físicas que hoje, você veja que, diz um amigo assim, que não existe pessoa saudável, tem pessoa mal diagnosticada, né? Isso me parece que é notório. Portanto, gente, nós, cristãos, e cristãos que têm o presente de ter o Pentateuco como seu livro de cabeceira, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande, né, das casas terem as suas atitudes, suas atividades, de levar a educação dos comportamentos, a educação da prática do evangelho, né? Orar, fazer o estudo dos temas, dos tópicos, isso é essencial, mas é apenas o ponto de partida, né? Por isso, nós entendemos a importância das escolas de aprendizes do Evangelho, né? Porque você veja que nós arrastamos há séculos, há milênios, falta de conquista de virtudes, de outros bons hábitos, e que nós precisamos de programas intensivos para tentarmos nos manter com o direito de reencarnar no planeta e não partir para mundos ainda a desenvolver, né, a sua elegância espiritual. Portanto, eu fico, assim, sempre ciente da nossa responsabilidade de ter esses programas na casa. Claro que cada casa tem uma estrutura, tem um tamanho, tem, assim, uma personalidade própria, né? Mas, veja, escolas de aprendizes do Evangelho, para os assistidos, para os tarefeiros. Estas aulas que temos tido com o Valteno, que temos tido com outros programas de capacitação da percepção da nossa abrangência. Os trabalhos de entrevista, os trabalhos educativos em geral, os trabalhos de socorro espiritual, assim, o estímulo do evangelho no lar, o estímulo à frequência da pessoa nos trabalhos, né? Assim, nós vimos aí, na época da pandemia, o surgimento de muito espírita Nutella, né? Assim, as pessoas tinham muito pretexto para não ir para as casas, mas você encontrava a pessoa em tudo quanto era lugar, né? Na feira, no supermercado, na oficina mecânica, né? E de forma que hoje se nota até uma certa resistência da pessoa retornar, né? E fica aguardando tudo online, né? Lógico, não, tem as exceções, como o que estamos vivenciando, porque se trata praticamente de um curso, né? De um processo essencialmente cognitivo, né? De forma, gente, que, assim, nós temos bastante trabalho à frente, nós temos, assim, uma amplitude de questões a administrar muito grande, né? Também é preciso que nós nos lembremos, gente, que nesta época aqui tem muita gente correndo atrás de tudo e querendo tudo rápido, né? Até porque existe já uma pressão
vibratória, que se transforma numa energia psicológica, nós queremos, os que têm um pezinho já um pouquinho mais à frente, de querer recuperar o tempo possível, né? Quer dizer, fazer o que dá nos últimos minutos do jogo, né? E percebe, assim, as coisas que precisa renovar, e acabam misturando uma coisa arada, olha, é impressionante, né? A pessoa vai para um centro, não sei se vocês têm visto isso nas casas que fazem parte, vai para o centro, vai para uma entrevista, ela está cheia de dificuldade, parece assim aquela criatura que não sabe nadar e está se debatendo na piscina, e então você propõe ali, olha, você vai entrar numa série de passes, você vai assistir os temas, tá, né? Quando chega ali na frente, você propõe que participe lá dos temas de estudo dos espíritos, ou o equivalente, mais à frente você propõe que participe da escola, tal, e a pessoa, aí você vê, ela está indo no centro espírita, começa a ir uma vez ou outra, não vai, mas vai atrás de tudo aquilo que já ouviu dizer que existe, né? Então começa a participar, aí vai numa outra casa, então tem um pé numa casa, noutra, tem aquele que quer conciliar a doutrina espírita com outras agremiações, outros estilos, né, que misturam. Aí você começa a perceber o seguinte, que ao invés de alinhar diante de uma personalidade, de um recurso, atira para todo lado, né? E isso, às vezes você identifica isso dentro da casa espírita. É o teu tarefeiro que está ali, mas está com o pé noutra coisa, noutra, né? Então, vem assim Porque às vezes a pessoa pergunta, chega e fala assim, mas eu não posso estar aqui, estar ali, para que eu acho que eu fiquei melhor aqui, mas eu estou indo em tal, não sei o que. Eu falo, escuta, Jesus diz o quê? Examina tudo e retente o bem, né? Você está tendo melhor, você está prosperando, você está entendendo a natureza das suas dores, segue, tenha persistência, né? Para que você possa saborear aquilo que a casa pode te oferecer. E aí você vê que a pessoa está com o pé ali, lá, e muitas vezes, gente, entrando em campos perigosos, né? Tem criaturas que vêm, eu não vou citar denominações, porque toda regra tem exceções, né? Mas o que nós vemos aí de pessoas que não têm competência, que não têm habilidade, que não têm vivência para certos campos de trabalho, com risco de complicar a condição vivencial e emocional da criatura, você vê ali, você fala, olha, você precisa escolher. Tem até uma fala do Raul Teixeira, tem um clipe dele muito legal, muito bonito, que até que nós passamos na nossa casa, para os alunos, onde ele diz assim, olha, você escolha, se você acha que onde você está é muito bocó, porque só estuda, não sei o quê, vai para onde tem os atabaques, tem não sei o que, ele ainda faz um gesto assim, bem característico, muito bonito, né? Quer dizer, vá aonde teu coração se beneficia, aonde você acha que você fica melhor, mas fica com uma porção de buscas quando está tudo no Evangelho, que é a base de existência das casas espíritas, né? Eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ora, se você tem, a casa tem o Evangelho, o Pentateuco como suas diretrizes, tem que ter a firmeza, a serenidade e dizer, filho, é o que temos aqui. Diferente disto, você procure outros campos, né? De maneira que cada um de nós, nesta humanidade, tem alguns bilhões de espíritos encarnados, né? Nós temos escancarado hoje uma infinidade de recursos, né? E entendo que a Casa Espírita deva ter um programa, esse programa deve ser rígido, ela deve disponibilizar aquilo que é sua prevalência, que é o Evangelho. No que começa a introduzir uma porção de outras oportunidades, mistura e deixa, na maior parte das vezes, a cabeça do assistido mais confusa do que era. E aí
às vezes a criatura chega, sai, fala, não deu, porque tá, eu fui aqui, você percebe que a criatura está piorando, né? Muitas vezes depois você tem que abrir os braços para buscar o filho que fugiu, já estudou isso, e volta, e você fala, puxa, mas você, o que aconteceu? Porque eu fiz tal coisa em tal lugar, outra hora, tá. E está escancarado nos meios de comunicação, né? Mesmo na casa que fazemos parte lá, você vê pessoas que vinham, de repente, estão em uma outra área, e você percebe, inclusive, que está sendo o seu meio de ganhar dinheiro, né? Então, já não vem mais na casa, né? Porque como é que vai explicar ter um pé aqui, um pé ali, né? E mais, gente, cada um segundo as suas obras, como diz o Evangelho, né? E é mais ou menos aquilo que eu tenho assim a colocar nesse momento, né, para podermos conversar um pouquinho, né? E eu devo dizer para vocês o seguinte, viu, gente, manter a disciplina de uma casa, você ter programas, você manter os programas, tentar manter a identidade, a personalidade, é uma luta diária. O café ainda está quente. É uma luta diária, viu, gente? Porque, assim, as diversas infiltrações vão surgindo, de vez em quando você escuta pessoas falando, porque no Evangelho, mas aí Jesus não quis dizer isso, é assim, tudo mecanismos de facilitação, né? Então, nós somos, assim, pródigos em aquela frase, né, com todo respeito aos espanhóis, fala assim, é governo, eu sou contra, né? Quer dizer, a minha obediência, sim, é muito restrita, né? Por isso, as casas espíritas têm um vasto arsenal já no Evangelho, né? E por isso, gente, assim, eu sei, a gente conhece, né, na área da psiquiatria ali, nós temos ali permanentemente 170 pacientes internados ali no Bezerra, e nós temos várias centenas de pessoas nos ambulatórios de psiquiatria, de psicologia, né? Vários dos casos, assim, internados e outros que estão em processos terapêuticos intensos, passaram por situações assim, né? Não, ao invés de ter estabelecido um programa para ver os ganhos que o programa pode oferecer, não, pularam de tudo conforme foi jeito, né? O resultado chegou uma hora que já não sabia nem mais quem era direito, mal sabia o nome da criatura. Então, casa espírita, gente, por si, casa espírita que tem Evangelho como sua diretriz, Pentateuco como seu suporte de consistência alicerçado na própria ciência, ciência, filosofia e religião, lembremos disso. Faça o seu trabalho, viu? No cuidado com essa diversidade que está gerando mais problemas do que ajudando a resolvê-los, tá? Então, assim, é que eu posso colocar, né? Até porque acho que no Bezerra, que é a casa que tenho a honra de fazer parte, como um dos seus tarefeiros, não deve ser uma situação diferente da de vocês, né? Deve ter os seus defeitos, como tem os seus encantos, né? Fica aqui o estímulo, viu, gente, de nós focalizarmos no Evangelho, porque é o que a humanidade, é o que o nosso assistido precisa hoje, né? E vai apertar, tá? As coisas surgirão cada vez mais situações assim, esse processo de transição, ele vai afunilando e ele tem um prazo que nós não conhecemos para se cumprir. Então, nós vamos ter cada vez mais gente batendo as portas. Preparemo-nos, as casas fisicamente, mas principalmente preparemo-nos nós que temos a responsabilidade da condução a escolher suas políticas e mantê-las e defendê-las. É o que eu tenho a dizer nesse momento, tá? Mas podemos conversar um pouco mais, se vocês quiserem. Nossa, Cláudio, muito bom. Óbvio que não acabou, estamos aqui
no início do trabalho, né? A sua fala inicial foi fantástica, eu anotei muitas coisas, mas eu vou aos pouquinhos com a equipe aqui para a gente poder aproveitar bastante. Um ponto que me ressalta muito na sua fala, você inicia falando sobre, para o ser humano, a importância da harmonia das vibrações, não é? E depois você amarra isso na própria harmonia das vibrações do centro espírita, porque esse monte de novidades e monte de infiltrações acabam perturbando, não é, o centro espírita, que poderia cumprir uma diretriz, né, que deveria definir e ter uma harmonia. Um outro ponto que me saltou bastante aos olhos, Cláudio, é que mesmo você, como o diretor de um hospital psiquiátrico, você não traz aqui como as ferramentas mais importantes todas as ferramentas que são lá, os tratamentos terapêuticos, que são muito importantes, né? Com certeza, mas você coloca o evangelho como o ponto central da solução dos problemas do homem. E eu acho que a Casa Espírita necessita valorizar o evangelho e o Pentateuco como fonte de saúde mental para todos nós, uma vez que se estivermos vivendo o evangelho e o Pentateuco, não seremos mais os doentes, né? Que Jesus está curando aí. Muito bem. Agora, amigos, eu gostaria de convidar vocês para fazer as perguntas ou dar suas contribuições também. Quem quiser escrever no chat, pode escrever também alguma pergunta, né? Então, eu vou iniciar aqui abrindo a palavra para o Ayrton, para fazer a pergunta. E antes do Ayrton falar, eu quero reforçar o pedido que eu fiz no início, que agora já chegaram mais pessoas, temos aqui 60 pessoas na sala. Nós precisamos aproveitar esse momento. Então, para que todos possam interagir, participar, mas com moderação, falando, usando o tempo de maneira razoável, né? Não monopolizando a palavra, tá bom? Que aí vai ser mais agradável para todos nós. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Ayrton, que pode se dirigir ao Cláudio, fazer suas colocações ou perguntas. Bom dia a todos. Bom dia. Tem uma frase da Joana de Ângeles que eu gosto muito, que fala o seguinte: a maioria dos nossos sofrimentos decorre da forma incorreta, porque a vida é encarada, né? A gente vê uma sociedade cada vez mais materialista, a gente vê, tem uma coisa que um filósofo também falou, acho que foi o Cortella, que a gente costuma customizar a fé de acordo com os nossos interesses, né, geralmente materiais, e gostaria que ele falasse um pouco sobre isso, né? Mas o principal, outro ponto é o seguinte: a gente vê, pelo menos nos atendimentos que a gente faz na minha casa, lá, que é o Amor e Paz, em Goiânia, em São Paulo, que os mentores falam o seguinte: tudo bem que a terapia espírita, eu acho que é o essencial, não existem doenças, existem doentes, mas o espírito passou tanto para a matéria os problemas, que sem o tratamento químico, só a terapia espírita não resolve. Eu queria que fosse abordado esses dois pontos que eu coloquei. Bom, olha, tem uma fala de Emmanuel que responde a tua colocação, que é totalmente pertinente, tá? Fala, bom, pera um pouquinho, se eu sou espírito e corpo, peraí, se o corpo tiver com uma deficiência, mesmo que causada pelos problemas do espírito, através do perispírito, como é que faz, então? A gente só reza e não toma o remédio? Escuta essa fala de Emmanuel, que está lá naquele livro Fonte Viva. Eu até anotei aqui, porque quando criaturas como Emmanuel, André Luiz e outros assim falam, nós não devemos fazer nenhuma alteração, porque são eles que estão nos ensinando, né? O comprimido ajuda, a injeção melhora, quer dizer, o respeito, a necessidade da ajuda médica, da ajuda psicológica, da ajuda psiquiátrica, né? Então, é o reconhecimento de alguém que não é o Cláudio, tá? O Cláudio apenas lê a questão. É de André Luiz, né, que dispensa apresentação, né? O comprimento ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas.
De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado e submisso? Olha, quem trabalha em entrevista de casa espírita, mas logicamente que em outras áreas, né? Você põe um psiquiatra no seu consultório, um psicólogo ali na sua sala de trabalho e outros. Quando você lida com a pessoa, e na entrevista do centro, quando a pessoa vai relatando questões físicas, ou mesmo as questões assim que envolvem as emoções, as crises existenciais que estão naquele momento, você vai ver ali, na raiz, você percebe uma falta de harmonia, de paz interior, de esperança, de fé, né? Aí, volta um pouquinho lá no Evangelho, está lá escrito assim, ajuda-te, que eu te ajudarei, né? Para que eu tenha condição de estender a minha mão ao Criador e dizer, Pai, essa época, essa situação, essa vivência está muito difícil para mim, não estou conseguindo, mas se eu tenho crédito na poupança entre aspas, celestial, o Pai que me ama, estende a mão e fala, ô filho, agora é comigo. E quando o Senhor se manifesta, ele resolve, né? Resolve, administra, leva onde possível. Portanto, gente, a maior parte dessas situações, você vê a falta do exercício, da prática da fé. Né? A pessoa, não, eu rezo, tá, não sei o quê. Mas as atitudes continuam as mesmas, né? Tanto que você vê que nesta fala, aliás, eu cometi um erro, eu falei André Luiz, eu sou fã de André Luiz, então essa fala é de Emmanuel, eu vi no livro Fonte Viva, lá no capítulo 86, se alguém quiser colocar. Isso aqui, gente, é uma aula para nós, né? Portanto, eu posso e devo, em muitas circunstâncias, procurar o psicólogo, o psiquiatra, o médico clínico, etc. Mas eu preciso dar aquela paradinha, e isso, nós, casas, devemos estimular. Dar aquela paradinha e dizer o seguinte, espera um pouquinho, como é que estão as minhas atitudes, né? A Seixonoye, que é uma filosofia, assim, eu acho admirável, né? Me lembro de uma folhinha deles, que tem os dias e estava anotado lá. Se você estiver doente, antes de procurar o médico, dá uma olhada como é que está, se você tem algo contra alguém, né? Porque quando, nesse exemplo, nessa fala, quando eu tenho algo, quando eu alimento mágoas, ressentimentos, remorsos, eu já estou envenenando o meu padrão vibratório, e isso reage no componente emocional, do componente físico, de alguma forma, né? Por isso é que saúde é juvenal, 570 anos antes de Cristo, saúde é na essência, não só a harmonia das vibrações, né? Por isso, né, como ele diz, o remédio ajuda, a injeção melhora, mas se eu não cuidar da alma, e função da casa espírita é cuidar da alma, não é ter outros pontos. Lembra, alma, o que é para nós, espíritas, alma? Evangelho e Pentateuco. Começa a misturar outras coisas, despersonaliza, perde o rumo, já não sabe mais o que é o quê. Isso se vê com alguma consideração, alguma frequência. Portanto, gente, né, alguém perguntou, né, como fazer uma doença física? Procura tal, mas olha que a falta da minha harmonia interior, da fé, da esperança, da certeza de que Deus é o nosso Pai, de que nós temos um guia que é Jesus, aquela falta que eu tenho de operacionalizar isso nas atitudes da vida, se não provocar, vai dificultar o tratamento. Então, é isso, gente. Tem que usar o arsenal da medicina, da psiquiatria, da psicologia, mas, tá, o que existe como nós temos dentro lá do Bezerra, a parte mediúnica, que tem uma parte da mediunidade é voltada para a verificação dos pacientes internados, inclusive alguns que estão só a nível de ambulatório. Gente, o que você pega lá, e veja, vai para o grupo mediúnico apenas o prenome da criatura e a idade, apenas isso, não tem mais nenhum relato sobre as características patológicas do quadro.
Quando chega a verificação, você vai ver que aqueles que têm, por exemplo, tendência à ideação suicida ou já tentaram o suicídio, quando você faz o diagnóstico mediúnico da condição espiritual dele, 90% deles veem que tem uma sintonia espiritual grave, né? Teve um caso recente lá de um jovem, bem jovem, que falava com frequência em suicídio e escapava até de homicídio, né? Quando faz o diagnóstico, a fotografia mediúnica dele, lá que ele tinha sido encontrado por um grupo, uma legião que estava cobrando as atitudes ali do passado, porque ele era parte lá. Como você vê hoje escancarado essas gangues, essa turma que se reúne para fazer estrago, para matar, etc, etc, né? Claro que no plano espiritual vão querer agir da mesma forma. Então, você tem que ter a medicação que neuroquimicamente tenta diminuir a questão do estímulo desses impulsos que podem levar a essa questão, quer dizer, é o tratamento tal. Você precisa tentar educar a criatura ao exercício de sentimentos, de emoções, como administrar aquilo, mas você tem que trabalhar ali os valores. Você tem que trabalhar ali o evangelho, você tem que minimamente trabalhar o amor ao próximo. Então, tem que deixar ali de fora o que é de lá e a casa se focalizar naquilo que é a razão dela ser. Porque se dentro da casa eu começar a colocar uma porção de variáveis e opções, gente, a referência se perdeu. Então, a casa é a casa, os demais é os demais, cada um fazendo o melhor que pode. Gente, e precisa tomar cuidado uma coisa, há anos atrás, lá nem me lembro mais, viu? Aliás, não teria problema lembrar, mas bem lá para trás, um dia apareceu um médico espírita, viu? Que o pessoal espírita gostava muito dele. Era uma fala mansa, uma educação assim, que eu ficava encantado, né? Eu pensava comigo, um dia hei de ser uma pessoa gentil e como essa criatura. Bom, e ele atendia pacientes psiquiátricos, né? E o que acontecia? Ele conversava rapidinho e ele ficava falando, pegava santinho, né? Mensagens, ficava lendo, conversando, tá, não sei o quê. E me chamava a atenção que não era uma pessoa assim que os quadros parece que não evoluíam tanto quanto podiam, né? Bom, aí depois entrou um outro ali e tal, e esse aí não era de nenhuma fé explícita, não, viu? Esse outro profissional. Mas ele entendia de medicação assim que era uma coisa surpreendente. E o resultado, né? O paciente que ele atendia, o quadro dele remitia muito mais depressa, né? Então, o que nós precisamos buscar especialmente a oportunidade da especialização, né? Por isso, né, quando você fala, olha, eu vou encaminhar para um psicólogo, para não sei aonde, precisa ter a consciência da competência de quem lida com os quadros. A mesma coisa que uma casa espírita, gente, tem que desenvolver a competência naquilo que faz, a competência no evangelho, a competência no Pentateuco, né? E aí, gente, cria disciplina, cria aquilo e tem gente que começa a achar antipático. Ah, mas em tal lugar a gente faz isso, faz mais aquilo, faz mais o outro. Tem casa que tem kardecismo de manhã, umbanda à tarde e candomblé de noite. Você sabia disso? Então, meu amigo, por isso, a nossa necessidade de eleger a nossa personalidade e dar a César o que é de César, o que é Deus, o que é de Deus, tá? Portanto, gente, é indispensável o conjunto mente e corpo, né? Mas você tem que alicerçar como substrato para o equilíbrio definitivo, o exercício da fé, não é só o conhecimento dela, o exercício da fé. Tá? Eu tentei, assim, falar um pouco mais para tentar abranger mais alguns conceitos baseados na nossa experiência, tá? Podem existir, devem existir outras, com outras visões que devem ser respeitadas também. Muito bom, Cláudio. O Cláudio enfatiza bastante essa questão da identidade, né? Ele trouxe um exemplo muito claro, mas existem outros exemplos menos claros, porque as novidades e as várias
terapêuticas que a gente tenta implantar na casa têm nomenclaturas diversas e que aparentemente inofensivas, né? Mas da mesma forma criam essa desarmonia, né? Desalinhamento da doutrina espírita. Eu vou agora pedir para a Samanta, que levantou a mão ali, para fazer a colocação dela, a pergunta, e prosseguir com a gente. Obrigado, Cláudio, muito obrigado. Está sendo muito, muito, muito bom, muito útil, muito gostoso, né? Eu vou numa pergunta da disciplina. Quando as pessoas chegam, né, com alguma questão de ordem mental mais grave, nós tendemos a entrar lá num regime meio que de exceção, né? Naquele momento, acabamos acolhendo de uma determinada forma, e a pessoa acaba, às vezes, até tendo uma dependência ou utilizando para suprir uma carência, aquela atenção mais, vamos dizer, diferenciada. E aí existe um momento em que você precisa que a pessoa siga algumas disciplinas. E aí eu sou uma pessoa especificamente muito disciplinadora, e o que é bom e o que é ruim, e aí eu fico me perguntando, e as pessoas, né, dizem, nossa, será que falta amor nessa ação de disciplina? Em que momento a gente faz isso? Porque, às vezes, essa atenção especial, a pessoa acaba sentindo-se atendida de alguma forma, né? Então, ela chega lá, ela já não toma mais o passe normal, porque não, para ela é fraco, e aí vai se criando uma situação, e acredito que essa questão da disciplina, ela é bem difícil na questão mental, né? Queria que, se por favor, você pudesse comentar. Bom, a tua pergunta tem muita pertinência. Aliás, o exemplo que você dá é relativamente frequente e tem muitos aspectos que nós podemos observar e, consequentemente, falar a respeito dessa situação que você traz, né? Veja uma coisa. Quando você anda de metrô, você perceba que, eu não sei ultimamente, porque faz algum tempo que eu não ando de metrô, mas até, digamos, há um ano atrás, que eu usava com um pouco mais de frequência, o metrô é limpo. Você não vê bituca no chão, você não vê sujeira, as pessoas, salvo aquelas circunstâncias lá que parou o trem e tudo tal, as pessoas respeitam a entrada, né? Tem uma organização ali. E a pessoa, quando entra no metrô, ela muda. Agora, você pega um terminal de ônibus, não sei aonde ali, aquilo é meio assim, né? Então, nós temos os fatores externos, mas nós temos, assim, a psicosfera do ambiente. Nós temos, assim, o plano vibratório do ambiente, que ele reflete aquilo que é a mediana das pessoas que fazem parte daquela casa, né? Como em todo lugar, aliás, né? Quando você entra numa casa, né? Aliás, no Evangelho está lá, ao entrar em alguma casa, saudai-a, e se lá houver dignidade, bom, você se sentirá bem, etc., se você for uma pessoa digna e vice-versa, né? Está lá escrito no Evangelho, aliás, por 2 evangelistas. E, portanto, a casa, ela vai criando a sua psicosfera, ela vai criando a sua dimensão. Então, tem aquela pessoa que entra, ouve, percebe, ela diz para si mesmo, em voz muda, né? Puxa vida, aqui é assim. Ela vai demorar um pouquinho, mas ela se ajusta. Agora, quando ela entra num ambiente em que existem os quebra-galhos, gente, isso é difícil no centro espírita, porque é difícil dizer, mas todo mundo quer mandar. Né? A criatura começa na casa, tá tudo esculhambado, faz uma coisinha ali, depois já quer controlar isso, controlar aquilo. E quantas vezes você dirige a casa, quando você vai falar, mas quem que falou para fazer isso? Ninguém sabe, né? O não sei quem, esse não sei quem é uma personalidade que está presente em quase tudo quanto é lugar, né? Quem que falou isso para fazer assim? Não sei, disseram, né? Bom, é difícil manter, por isso precisa aquela presença, precisa não sei o quê, né? De forma que a criatura, ela percebe quando ela precisa ter uma atitude ou não. E quando a criatura insiste e não se ajusta, dizer, olha, esta casa te ofereceu o melhor que ela podia, talvez você precise uma ajuda ou um outro lugar onde você possa continuar atingindo os teus propósitos, né? Porque, veja, você não consegue
e nem seria necessário abrir a cabeça de ninguém botar. Tem criaturas que são assim, né? Que o máximo que ela conseguiu, ela ganhou ali. Quando você trata paciente psiquiátrico, tem paciente que, quando a equipe se reúne com toda a decisão, em outros hospitais também são assim, os organizados, reúne a equipe para discutir. Quando percebe que o paciente não está 100%, ele está 70%, mas os 70% dele é o melhor que ele alcança. Não adianta querer que ele saia de lá doutor, ou que ele seja... Não vai além daquele ponto chamado basal. Bateu ali, tem pessoas, gente, que entram na escola de aprendiz do Evangelho, vão até um ponto e não conseguem passar para o módulo seguinte, ficam ali. Então, chegou um momento que fala, olha, você atingiu o melhor ponto que você podia, você está aqui na casa, continue participando, se beneficiando do que ela pode te ajudar, mas não adianta ali aquela questão, e assim somos nós em todas as dimensões na vida, né? Eu tenho as minhas limitações, vou até um ponto, além daquele ponto ali não dá. Casas são assim. Que ilusão achar que a casa vai mudar, vai curar, vai... Não existe isso. A casa orienta. Ela não tem nenhuma condição de querer salvar, né? E nós, às vezes, estamos achando que, porque tem atividade mediúnica, porque veio tal, agora vai tomar 5 passes desse, 3 passes daquele, aí pronto, curou. Não existe isso. Existe a melhora do quadro, né? Cura. Veja, Jesus lá nem curou todos. Se Jesus não curou todos, quem terá nós, a nossa pequenez? Muito que a gente pode através dos passes lá, tirar as energias mais densas, né? Através do resultado da avaliação mediúnica, vir os conselhos, tal, né? Passar as aulinhas do evangelho, não sei o quê, ponto, né? E não deixa de fazer noite da pizza, que é para pagar as contas do centro, tá? Não é nada além disso, né? Portanto, gente, eu reitero a nossa percepção, uma percepção que eu defendo há bastante tempo, tentamos fazer assim na casa que eu faço parte, de ter, assim, olha, é isto que temos aqui. Mais do que isto, você terá oportunidade em outros campos, tá? Por isso, não temos nenhuma outra estrutura que não seja esta. Você está com a perna quebrada? Tá bom, você vai tomar os passos, mas você vai procurar ortopedista, tá? Outra coisa, viu, gente, que é comum em casa espírita, que nós estamos lutando com isso, né? A pessoa chega lá, vai na entrevista, fala assim, eu venho buscar ajuda aqui porque eu estou com dor nas costas. Tá bom, você está com dor nas costas, tal. Já me falaram ali que tem uma sala de tratamento de efeitos físicos, né, que pode curar. Aí você pergunta, senhora, né, falando, senhora, é um caso recente, a senhora foi a fazer uma avaliação médica, clínica? Não, eu não fui lá, eu primeiro quero falar, não, senhora, primeiro aquilo que é da ciência, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Para falar isso, você vai levar pelo menos 20 minutos, tá? Mas chega ali e fala, olha, a senhora vai lá no médico e tal, a senhora vai receber aqui um passe de harmonização, vai no médico, vê o que ele diagnostica com a senhora. Se depois de todo o tratamento a senhora não melhorar, nós vamos pedir ajuda para os espíritos, né? Porque nós temos que exaurir, esgotar aquilo que é da ciência, para depois pedir ajuda dos espíritos, né? Porque se eu fosse um espírito de luz, e não sou, na hora que eu estivesse trabalhando lá, eu imagino aquela turma do ministro Clarencio, lá, daqueles personagens do André Luiz, né? Se eu estivesse lá e viesse assim, olha, estão chamando lá para socorrer não sei quem tá, eu dizia, eu visse uma situação dessa, você não foi nem no médico ainda, você nunca nem conversou com psicólogo, com psiquiatra, com ortopedista, você nem na academia não foi para ver o que você tem, você vem aqui pedir ajuda para mim? Não vou não, para de encher o saco, né? Seria eu, claro que os espíritos de luz, eles na elegância, eles dizem, não, meu irmão, ajuda-te que o céu te ajudará, né? Eles seriam gentis, né? Mas é isso, viu, gente? É a nossa visão, tá? Vai para a atividade do chamado P3E, que utiliza as energias
ectoplasmáticas, as intervenções dessa ordem, aquele que, tendo passado pelo processo clínico, tendo já atingido um ponto basal, vai o melhor que podia, então vamos pedir ajuda à corrente médica de Dr. Bezerra, né? Porque senão nós temos que fazer... Aliás, Jesus falou para os discípulos, vai fazer o tu, quer dizer, vai lá você espantar, não, desculpe, conversar com os obsessores, vai lá você curar, né? Bom, essa é a nossa visão. Muito bom, Cláudio. Muito bom. A sua explicação do metrô e do impacto que o ambiente bem cuidado dá nas pessoas foi muito bacana, eu achei. Mas não é só isso. Por trás de tudo que você colocou, tem uma questão da direção e da liderança de uma casa. Eu imagino que na pergunta da Samantha tem um pouco também daquela dificuldade de manter uma disciplina na casa, até porque os próprios tarefeiros fazem uma pressão para que a gente abra essas concessões que não são, muitas vezes, positivas. Então, por trás dessa sua resposta, Cláudio, tem todo um contexto de liderança dentro de uma casa espírita que certamente nós vamos abordar no módulo de liderança, que fala muito dessa questão da disciplina, não é? E o que não quer dizer falta de caridade, ao contrário, é você criar condições melhores para que atenda cada vez melhor. Então, é muito feliz a gente poder ouvir você falar. Eu preciso pegar um gancho no que você falou, tá? Porque me ocorreu lá atrás, agora ia passar batido se você não falasse isso. Você sabe que a gente precisa... eu imagino que vocês estão ouvindo aqui, sejam dirigentes, vocês têm um trabalho nas casas de qualquer ordem, né? Uma dificuldade, às vezes é uma brincadeira de gato e rato, né? Porque aquele lá, não sei quem falou, ele tá. Uns dias atrás, nós percebemos, né, que tem os passos lá, conforme o tipo, tá, ok, tudo arrumadinho, tá. Tem uma turma assim, eu falei, mas por que é que tal passe, que exatamente era o passe inicial, chamado P2, né? Cada agrupamento pode ter um título diferente. Tinha mais assistidos do que os outros. Falei, mas espera um pouquinho, isso é uma sequência, tem que ter, né? 10, 10, 10. Bom, tinha 15, 10, 9, porque sempre tem alguém e tal. Depois você presta atenção e falei, mas caramba, aí resolvi passar uma noite lá na recepção do centro. E, para minha surpresa, vi que tinha gente que pegava a fichinha do primeiro passe, pegava a fichinha lá e não estava anotada naquela folha que segue a série de tratamento. Eu falei, por que essa pessoa aqui não te apresentou? Eu falei, não, porque ele, quando vem aqui, ele pede só o P2. Eu falei, pede só o P2? E você dá só o P2? Porque você não tem um processo de tratamento, se levou anos, décadas, né? Você, como é que é isso? Quem que disse que pode chegar e escolher o passe? Falou, não, nossa, já faz um tempo que nós estamos fazendo assim, ninguém falou, olha, a gente pede para os espíritos para ajudar, eles explicam tudo certinho, e agora eu chego aqui fazer do jeito que eu quero. Não, senhor. Aí o que aconteceu? Na semana seguinte, essas pessoas, né, foram dizer, não, você vai voltar para a entrevista, você vai passar ali pela verificação, porque o que estava fazendo estava errado. E você sabe que desses 10 aí, 8 não apareceram mais. Paciência. Ora, eu entro num centro espírita, onde tem que ter a disciplina do respeito ao que os espíritos nos sugerem nas diversas conversas que temos, para depois o sujeito chegar lá e fazer o jeito que ele quer. Então, procure seu canto, como diz lá. Nossa, amigo, vai procurar, lá você vai ficar feliz, né? Aqui é assim, né? O mundo, todo o universo é meticulosamente organizado, tudo no universo. As galáxias viajam entre si, uma não esbarra na outra, porque existe a disciplina divina que administra. E nós aqui, em toda a nossa fragilidade e inferioridade, vamos cada um fazer o que quer? Aqui onde podemos atuar, não.
Não, então você vai seguir, mas eu não gosto, eu quero, não, aqui não. Tem muitos lugares em que você vai escolher como você quer fazer, né? Aqui, não. Muito bom. Isso assim, Isso não quer dizer... não pode ser assim, as pessoas mudam, porque, tá. Pasme, um dia, olha, já estava na figura de servidor é 5º módulo da Escola de Aprendizes do Evangelho. Deve ter passado lá pelos facilitadores, os secretários, tal, eu não sei se alguém prestou atenção ou não, mas eu estava na sala e pedi, eu fui fazer um Pai Nosso, subida vibratória, em seguida o final Pai Nosso. Mudou o Pai Nosso. Eu olhei assim, mas escuta, que Pai Nosso é esse que você está fazendo aí? Não, mas eu gosto de fazer assim. Eu falei, para, Jesus ensinou uma única oração e você se dá no direito de mudar essa oração. Eu fiquei assim inflamado, viu, gente? Porque falar, faz favor, né? Está 5 anos na escola e vem ainda se dando o direito de mudar um Pai Nosso, ou não aprendeu nada. A escola não serviu para nada para essa criatura, né? Então, nós temos que ter esses cuidados, viu? E por isso que, às vezes, quem dirige casa fica meio antipático. Mas me parece que não é soltando fogos que nós vamos cumprir a nossa tarefa, a nossa responsabilidade, ou seja, como for. Né? Tá ótimo, Cláudio. Muito bom. Nós vamos passar agora para o Vladimir fazer a pergunta ou as suas colocações. Por favor, Vladimir. Bom dia. Bom dia. Bem colocado pelo Cláudio, bem lembrado, né? De que a pessoa deve procurar primeiro o tratamento médico, está lá no Ajuda-te que o céu te ajudará. Cláudio, a minha questão é a seguinte: dentre as pessoas que procuram tratamento, ou no hospital ou no centro espírita, vocês têm alguma estatística de saber, né? A gente sabe que existe uma certa dificuldade em se ter uma certeza se o problema é espiritual ou é um problema físico, né? Vocês têm alguma estatística das pessoas que procuram? Quantas são problemas espirituais e quantas não são? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas está lá. Ô, rapaz, saudade de conversar com você, viu? Prazer te ver. Quero te rever em breve para a gente, entre outras coisas, tomar um café, viu? Porque não só de espírito vive a vida, viu? De um café quentinho assim também, viu bem, um café quentinho, ela está aqui no sofá ao lado, né? Se ela ouvir, ela vai trazer outro café quentinho já. Olha, a sua pergunta é maravilhosa, totalmente pertinente. Mas, ali no iniciozinho da nossa fala, e até porque eu precisava um gancho para poder iniciar essa conversa, é a fala de Juvenal, né? Mente sem corpo são. Assim, quando estuda um pouquinho ali de André Luiz, né? Na série do André Luiz, acho que o quarto livro do André Luiz, da série, às vezes eu não me lembro o nome do livro, mas o conteúdo procura aprender alguma coisa. Onde nós estudamos ali, quando fala sobre a questão do cérebro, falando mais na direção da saúde mental, né, é o seguinte, a nossa saúde física, ela é contemporânea à nossa saúde mental. Isso, Juvenal e tudo que nós já aprendemos depois disso, né? De forma que quando você pega, isso agora eu estou falando da nossa experiência dentro do Bezerra, com um paciente psiquiátrico, mesmo com os assistidos, né, que nós temos a tarefa que temos lá um grupo que trabalha especificamente para o paciente psiquiátrico. O que nós temos sempre percebido é o seguinte: quando a pessoa tem vamos dizer, uma saúde mental, vou tentar colocar isso de uma forma, eu lembro que a minha formação é engenharia, não é medicina, mas tantos anos vivendo, convivendo, especialmente com psiquiatras, psicólogos, terapeutas em geral, você vai assimilando alguma coisinha, né? A criatura, quando tem uma disfunção a nível neuroquímico, né? Alguma coisa no cérebro não está bem encaixadinha,
ele é uma porta de entrada mais fácil para o processo da influência espiritual que pode ser prejudicial, né? Mente sã em corpo são. Essa frase, assim, dá para pesquisar há séculos, né? Porque quando você vai acertando o equilíbrio de um, o outro vai atrás. Então, veja, se você tem uma pessoa que tem uma disfunção mental, que não seja uma questão neurológica grave, hein? A pessoa tem falta um pedaço do cérebro, é outra coisa, né? Quando a criatura tem uma disfunção neuroquímica, o que acontece? A facilidade de ação do obsessor, vamos focalizar no obsessor, tá? É mais fácil, né? Porque ele já sabe da fragilidade. Então, o que faz aí o psiquiatra? A medicação psiquiátrica que é abençoada, né? É uma bênção, essas diversas medicações que têm surgido. Tem alguns produtos recentes, fruto dos cientistas que passam, às vezes, noites e noites pesquisando, e vem alguém depois e diz assim, porque o laboratório quer ganhar dinheiro. Ainda bem que é dinheiro, porque ele paga as contas, né? Porque senão como é que ele faz? E essas medicações, assim, hoje são cada vez mais abrangentes, tem estimulação craniana, tem muito recurso. Então, o que você faz? Está aqui desequilibrado, você dá um input neuroquímico, a criaturinha dá uma ajustada aqui, o obsessor, ele tem mais dificuldade de agir, tá? Ele não tem aquela facilidade de como ele, que não tem energia física, ele depende do perispírito dele a acionar o nosso, ou do paciente, então ele tem dificuldade com isto, você consegue, se não bloquear, diminuir muito a ação perniciosa, tá? Por isto é que o medicamento ajuda, a injeção melhora, embora aquilo que dava sintonia com o obsessor, chegou o cafezinho quentinho, bem, obrigado, olha, uma delícia, viu? Ela faz com todo o capricho. Então, o que acontece aqui? A medicação, muitas vezes, age na figura de bloquear. Aquilo que se faz aqui atrás, na nossa glândulazinha, para aqueles casos de mediunidade que não devia estar se manifestando, né? Que acontece em criança, jovem, tal, que está fora da fase, né? E tem centro que quer desenvolver mediunidade em criança, viu? Fecha a janela aqui. Quer dizer, não sabe, às vezes, nem direito o que está fazendo. E, portanto, gente, a medicação age, sim, em sintonia com os propósitos de ajudar aquela criatura. Se a criatura aproveitar o gancho e começar a fazer a sua revisão, a sua reforma íntima, aí entra o dedinho do centro espírita, né? Além dos passes e tal, aí ela tem o recurso de ficar autossustentada. Quer dizer o seguinte, né? Eu preciso do externo, eu preciso da ajuda do possível. Chega num ponto que pode ser que com meu esforço eu consiga levar. Está lá Jesus, tá? Não adianta espantar os abutres, é necessário limpar o ambiente, né? Espanta o urubu que está comendo a carniça. O urubu é esperto pra caramba. Ele fala, o quê? Vou levar uma paulada? Aí ele sai de fininha, né? A carniça está lá. O que você se distraiu, acabaram os passes, né? Acabou a ação intensiva espiritual, o que faz ali o urubu? Fala, opa, não tenho ninguém, ele volta lá e come a carniça. Portanto, gente, tem que ser paralelo, tem que ser concomitante. E para muitos casos, agora sim vale quase 50 anos de participar de todo esse processo, né? Ou alguma parte dele. Chega a situações em que a própria reforma íntima suplanta e o processo neuroquímico foi atingido. Entendeu? Isso requer perseverança, suporte, casa firme, casa com programa, com propósito, né? Por isso é que você vê, a doutrina espírita não tem 10.000 pessoas lá dentro. Casa espírita séria não está forrado de gente para cima e para baixo. Por quê? Porque disciplina, gente, são poucos. Porque programas são poucos. Pessoas com paciência, perseverança para entender o evangelho são poucos.
né? Tanto que 2/3 não devem continuar morando no planeta a fim da transição, né? É o que nós temos aprendido. Tá. Bom, Cláudio, obrigado pela essa resposta. Nós temos aqui muitas perguntas no chat, né? Eu estou selecionando, baseado aqui, que a gente pode aproveitar para a questão do Centro Espírita. Então, tem uma pergunta aqui que foi: como lidar com os assistidos e tarefeiros com problemas de saúde mental, né? Acho que com os assistidos você falou bastante, talvez com os tarefeiros vale a pena explorar um pouco mais, né? Peraí, eu acho que eu não prestei muito atenção no que você falou. Como lidar? Fazer com assistido ou o tarefeiro com problema de... Como lidar com os assistidos e tarefeiros com problemas de saúde mental. Tá. E aí eu sugeri que focasse mais nos tarefeiros, né? Olha, cada casa, a gente tem os recursos, tem as pessoas, tal, né? Não é para ser, o que eu vou falar não é para ser modelo, não, até porque cada um sabe as alegrias, as tristezas de ser o que é, não é verdade? Quando chega uma pessoa lá, na entrevista, nós fazemos o seguinte: o que te traz aqui? Olha, eu estou assim, não, eu não durmo, não sei o quê, ele vai dizer alguma coisa. Falou: olha, tá bem, o que você tem feito, você tem ido no médico, você está assim e tal. A nossa casa, o que ela pode te oferecer é isto, é isto, é isto. Nós temos uma série de passes em que, se você melhorar nessa série de passes, você vai continuando, você vai ouvindo as palestras, que tem ensinamentos para que nós saibamos a lidar com as nossas dificuldades. Se necessário, nós pedimos ajuda espiritual para o teu quadro e tal, né? É o que a nossa casa te oferece. Entendeu? Porque não dá para oferecer mais do que isso mesmo, né? Mas aí fala, você foi, não, puxa vida, mas você está assim, né, em estado depressivo, você procurou uma ajuda psiquiátrica? Não, psiquiatra não. Então, assim, olha, psiquiatras são pessoas que estudam 20, 30 anos para entender as nossas dificuldades e poder nos ajudar. Se você não tem tido sucesso de outra forma, pede ajuda. Ah, mas olha, eu estou assim com uma sensação diferente e tal, não sei o quê. Você já procurou algum psicólogo que procura? Aí a gente introduz uma conversa, procura alguém que tem experiência, viu? Porque senão você vai cair na mão de um aprendiz que muitas vezes confunde mais do que resolve, né? Então você procura tal. E a nossa casa pode te oferecer isso, isso e isso. Você será bem-vindo, viu? Certamente você terá alguma ajuda, tá? Vamos experimentar? Não pode ser diferente disso, né? Você não vai oferecer nada mais do que compreensão, compaixão do quadro, e referir aquilo que é possível, né? Portanto, gente, não querer fazer psicologia dentro do centro, né? Não é querer fazer psiquiatria dentro do centro, ortopedia, montar uma academia lá no quartinho do fundo. Perdeu a diretriz, né? É verdade? O que você sabe fazer, faça bem feito. E deixa que o outro, que sabe fazer melhor, que alcance o resultado, tá? Eu não sei, eu não saberia dizer nada diferente disso da nossa experiência, gente. Não sei se era isso que... Não, é assim, e o tarefeiro, né? O tarefeiro é uma pessoa, é um assistido, me permita a brincadeira. O tarefeiro é um assistido que deu certo, tá? Então, o tarefeiro também, de vez em quando, dá umas afundadas na vida, né? Tem uma separação, por exemplo, né? Perturba, claro que perturba, né? Qualquer pessoa que passa por um processo de separação conjugal sabe que isso judia, né? Ou uma partida de alguém parte lá para o plano espiritual, claro que chora, né? Bem-aventurados os que choram, não é isso que está lá? Então, o assistido é a mesma consideração. E normalmente o assistido, ele passa pelos mesmos, aliás, o tarefeiro, ele passa pelos mesmos problemas do assistido, porque ele está na vida, não é verdade? Então, se faz ali uma verificação, às vezes, peraí, vamos lá, pedir para os amigos espirituais ver o que eles têm a nos dizer. Você está fazendo a tua série de passes certinho, você está fazendo as coisas certinho, porque você conhece o assistido, minimamente, né? E aí você, às vezes, pede ajuda espiritual mais pontual, mais específica, né?
E eles, os amigos espirituais, os médiuns, trazem as informações plausíveis, cabíveis no quadro, né? De forma que não muda muito, portanto, né? É assistido, né? Aliás, é tarefeiro, e fala, mas olha, eu estou aqui gordo. Tá bom, você não vai querer passar para os espíritos para falar para você fazer regime, né? Aquelas coisas assim que estão brincando, mas elas são às vezes meio óbvias, né? E portanto, não é diferente. Muito bom, Cláudio. Bom, o nosso horário já chegou ao fim. Eu lamento que ficaram muitas perguntas sem resposta lá, mas eu acho que dentro do que você falou, respondeu muitas das questões que estão no chat, tá bom? Um ponto que a gente quer assim ressaltar do que você trouxe, né? Que pela sua experiência na direção dessas duas instituições, que eu acho que serve para todos nós de inspiração para a nossa obra, para o nosso trabalho, né? É a importância de valorizar a identidade da nossa casa espírita. É claro que cada casa tem as suas próprias crenças, né? Mesmo no espiritismo, nós vamos ver expressões diferentes do mesmo espiritismo, né? Eu vim do Rio de Janeiro e o que a gente vê aqui em Soberano é muito diferente do que eu via no Rio de Janeiro. E nem por isso deixa de ser bom e gostoso e interessante para todos nós. Eu falo isso porque muitas vezes há o choque das pessoas com as realidades de casas diferentes, né? Mas o ponto central da sua fala era de valorizar, de você ter uma identidade, uma personalidade ali. Muitos conflitos existem nas casas porque as pessoas chegam novas, querem trazer as novidades. Às vezes também os dirigentes da casa têm também as suas dificuldades, né, de diálogo e de tentar aperfeiçoar ou melhorar as questões, mas é muito importante que tudo seja feito com muito bom senso, né? E dentro da doutrina espírita. Porque pode ter muita novidade, muito modismo interessante, mas, na verdade, não é espiritismo. Como pode ter também oportunidades de melhoria no centro espírita que a gente tem que aperfeiçoar, né, e trabalhar. Mas, se nós entramos numa casa espírita, e acho que é o ponto que eu queria mais ressaltar, e vemos que é um trabalho consistente, sério. Mas aqui eu gostaria que fosse pintado de amarelo, aqui queria o quadro mais desse lado. Mas que diferença isso faz, gente? Eu acho que nós devemos respeitar a casa onde a gente entrou e seguir aquela disciplina. E esse tom, os dirigentes deveriam passar nas suas casas para que haja harmonia, né? A harmonia vai acontecer dentro desse respeito, dessa identidade da casa. Então, foi um tom que eu percebi muito no que você trouxe, eu quis ressaltar aqui com o grupo. Foi uma lição aprendida importante para a gente. Muita gratidão, muito carinho, Cláudio. Tenho certeza que todos aqui gostaram bastante, né? Fica aqui o nosso convite para, durante esse ano, a gente ainda vai te chamar outras vezes, Cláudio, viu? A sua fala, a sua experiência foi bem importante para a gente. Então, agora, nós vamos nos preparar para a prece. Eu gostaria de pedir aqui para o Gilberto, se ele puder fazer a prece para a gente, né? E pedindo desde já que os bons espíritos abençoem o Cláudio, o seu lar, a Kellen, querida, que eu não tenho visto ultimamente, depois a gente marca o café, eu vejo a Kellen também, né? E abençoar todos os amigos aqui, nos seus lares, nos seus casas espíritas, que tenhamos um final de semana de muita paz. Gilberto, você pode, por favor, fazer a nossa prece? A Kellen está mandando um beijão para você, mas eu estou transmitindo um beijinho, tá? Tá bom. Tá bom. Irmãos queridos, após tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos úteis que nos foram transmitidos nesta manhã, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, rogando ao divino amigo que abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas casas, aos mentores amigos que nos amparam, que nos assistem, que possamos cada vez mais estar unidos no trabalho com Cristo, para construirmos um mundo melhor. Abençoa-nos, Mestre, o propósito de servir, apesar da pequenez de que ainda somos portadores. E seja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre,
abençoando este projeto e todas as pessoas que aqui participam. Que o seu amor envolva a cada um que aqui está, a sua família e aos seus lares. Deus os abençoe. Muito obrigado, Senhor. Obrigado.